Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer o iniciozinho da história da Guerra de Troia. A guerra não começou na guerra, né? Toda guerra tem uma causa. E a gente vai descobrir um pouquinho aí dos fatos que estão por trás do início da Guerra de Troia, ok? Vem comigo que eu vou contar para você. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Gente, toda a guerra não começa na guerra. O início da guerra começa com um conflito anterior, né? Existe todo um processo que vai acontecendo até o momento de uma guerra se iniciar. E a Guerra de Troia não foi diferente. Ela teve alguns eventos bem interessantes que eu vou comentar aqui com vocês antes dela começar de fato. E o mais que chama mais a atenção é justamente o julgamento de Paris. Vamos dar uma olhadinha nessa história, ok? Gente, dentro da mitologia, a gente sabe que as histórias têm várias versões e se você for puxando o fio ali, elas começam muito antes, né? Então eu peguei algumas fontes e eu tive que escolher um momento onde essa história ia começar, né? A fonte da Guerra de Troia, ela vem de Homero, né? A gente está falando de uma história aí de 929 anos antes de Cristo. A gente está falando de 3.000 anos quase aí, de história entre o que Homero traz para a gente, né, e o mundo moderno. E a história, por incrível que pareça, continua super atual. Os símbolos que Homero utiliza, coloca na sua história, como eles são universais, falam do ser humano, das coisas mais profundas, eles estão sempre em moda e eles são sempre interessantes. Por isso que os mitos nos fascinam, né, até hoje. Tanto que a gente tem aqui um canal cheio de mitologia e muita gente, graças a Deus, interessada nesse assunto. Então, os dois livros que chegaram mais para a gente de Homero foram a Ilíada e a Odisseia. Só que a história, na verdade, tem vários livros, muitos livros que não chegaram até nós, onde cada livro conta uma partezinha da história. A Ilíada e a Odisseia são partes da história, né? E a gente vai ter compilações posteriores, feitas por outras pessoas muitos séculos depois, que vão contar a história como um todo. Então, se você vai ler a Ilíada achando que vai ver toda a Guerra de Troia e as causas e tudo, você vai se decepcionar. Por quê? Porque a Ilíada só conta uma partezinha da história, não conta nem o antes e nem como ela termina, ok? Mas aqui eu vou contar várias coisas para vocês, podem ficar tranquilos. Bem, eu decidi pegar essa parte porque a gente tem que escolher um momento para começar a história, né? E eu escolhi essa história do pomo da discórdia, até porque é um termo que às vezes a gente escuta o pessoal usando por aí, né? Ah, fulano é o pomo da discórdia, pessoa parece a deusa da discórdia. E essa história vem justamente do casamento de Tétis com Peleu. Tétis, considerada uma das Nereidas mais lindas que existia, ela resolve se casar então com Peleu. Peleu, grande herói, ele foi educado por Quirón, né, o grande centauro, educador dos heróis e tudo. E ela, né, os dois resolvem se casar e fazem uma grande festa. Diz que a festa foi maravilhosa, uma festa com as musas, com a presença dos próprios deuses. Diz que foi a última vez, gente, que os deuses estiveram ao lado dos homens. Foi na festa de casamento de Tétis e Peleu. Só que teve uma deusa que não foi convidada. Imagina qual? Qual foi a deusa que não foi convidada? Íris, a deusa da discórdia. Essa que está aí. A deusa da discórdia não foi convidada, por motivos óbvios, né, gente? Quem é que quer chamar a discórdia para o seu próprio casamento? Ninguém, né? Só que ela ficou muito chateada, do tipo, não me convidaram, também vocês vão se arrepender. E o que ela faz? Ela pega um pomo. O que é o pomo? É uma maçã de ouro. Esse pomo dourado, ele é associado muito à longevidade, à vida eterna, à árvore da vida, né? Diz que a árvore da vida dá esses frutos dourados, representação da eternidade. Diz que ela pega, então, esse pomo, essa maçã de ouro,
e entrega, né? Joga ali no meio da festa com o seguinte recado: este pomo, esta maçã, pertence à mais bela das deusas. O que vocês acham, gente? Não vai dar certo, não vai dar certo esse negócio. Imagina Peleu, o dono da festa, recebendo esse recadinho da deusa da discórdia. E ele tem agora a função de entregar o pomo dourado para a deusa mais bela do Olimpo. Peleu não é bobo nem nada, né? Não é à toa que ele foi educado por Quiron. E ele pensa assim, isso não vai dar certo, eu vou delegar, vou dar essa função para outra pessoa, vou botar outra pessoa para julgar por mim. E ele vai justamente buscar um pastor, né? Depois a gente vê essa história também. Ele vai buscar um pastor, que é Paris, justamente, e vai pedir que Hermes leve o pomo, né? E faça com que Paris escolha entre as deusas quais são as mais belas, né? Esse concurso de beleza. Então aqui nessa imagem você vê aí o Paris com o pomo da discórdia na mão, tá vendo? O Cupido, que vai fazer ele se apaixonar por uma das deusas, e o deus Hermes, tá vendo o deus Hermes com as asinhas aqui, né, na cabeça, o caudoceu de Mercúrio na mão e as asinhas no pé. Né? O mensageiro dos deuses então chega para Paris, entrega o pomo e fala assim: meu amigo, você tem uma missão. A sua missão é fazer um julgamento. Existem três deusas que estão interessadas nesse pomo de ouro porque elas se acham as mais lindas do Olimpo. E você vai escolher entre as três. Gente, se Paris fosse um pouquinho mais esperto, mas só um pouco, não precisava ser muito não, ele não tinha aceitado essa fria, ele não tinha entrado nessa fria, mas ele tá lá, tranquilo e tudo bem, entrou na fria, topou. E aí o que as deusas fazem? Elas oferecem coisas, né? Então não é só a beleza delas, cada uma oferece um prêmio. Então a gente tem Hera, tá vendo Hera aqui no cantinho? Tem um pavão ali do lado, pavão justamente o símbolo de Hera. A gente tem um vídeo aqui falando sobre ela. Hera chega e fala: olha, eu sou a esposa de Zeus, e se você me escolher, você vai ter a harmonia na família, nos casamentos, nas cidades. Eu vou dar para você essa possibilidade. Se você me escolher, Paris, vou fazer você um grande rei. Você vai ser rei da Europa e da Ásia. Eu, como esposa de Zeus, posso dar isso para você. Ele olhou, achou interessante, vamos ver as próximas, né? Aí chega Atenas, a deusa da guerra inteligente, da sabedoria. E aí ela fala: eu sou a mais bela, e se você me escolher, Paris, eu vou lhe dar a sabedoria e a habilidade para vencer qualquer guerra que você travar daqui para frente. Você vai ser sempre vitorioso porque eu vou dar a minha sabedoria e as minhas habilidades para você. Eu falo: gostei também, legal, mas vamos ver a próxima? Aí chega a Vênus, a deusa do amor, com seu cupido ali, né? Tá vendo o cupido que vai flechar ele? Ela chega com as horas, com as graças, uma série de seres ajudando ela a se mostrar assim. Aí ela fala: é claro, Paris, eu sou a mais bonita, e se você me escolher, eu vou dar para você o amor da mulher mais linda do mundo. Aí o Paris não se aguentou. Paris já tinha fama, né, assim, de ser meio namorador e tal. Aí falou: vou ficar com Vênus, eu vou querer a mulher mais bela da Terra, do planeta. E ela realmente dá. Que é quem? Quem é? Então Vênus ganhou, certo? Paris escolheu por ela. As outras não gostaram, que era justamente o medo que Peleu tinha, né? As outras não gostaram. E o que acontece? Quem é a mulher mais linda do mundo? Helena de Troia. Só que tem um problema, né? Ela não começa como Helena de Troia. Depois é que ela vai ser Helena de Troia. Helena era uma mulher casada. Ela já era casada. Ela era linda, mas ela já tinha um marido. E isso vai dar problema, certo? Vai dar bastante problema. Por quê? Porque ela é casada com Menelau.
E Menelau, o que acontece, Helena, por ser justamente muito bela, ela era sempre muito desejada. E isso dava muita briga, porque um ia lá, raptava, ela foi raptada várias vezes, ela já foi para os infernos, enfim, um monte de coisa já tinha acontecido com Helena. Até que Menelau, quando casa com ela, faz uma grande aliança, que é assim, olha, todo mundo aqui da região vai me defender. Se acontecer alguma coisa com Helena, todos vão vir para ajudar a resolver o problema. Ok? E essa era uma espécie de uma aliança que tinha sido feita, né? Com Menelau, era um dos que participava, e o seu irmão Agamenon. Então já existia toda essa aliança de proteção ao casamento de Helena com Menelau, até que agora Paris, né, tem a carta branca de Vênus, ele resolve raptar Helena e levá-la para Troia. Bem, gente, quanto ao rapto de Helena em si, existem algumas versões. Tem versão que diz que foi mais ou menos assim, que ela não queria ir, que teve que ir à força, aquilo tudo, mas tem versões que dizem que ela foi apaixonadíssima e de muito bom grado, certo? Então, aí a gente pode escolher a versão que a gente quiser. O fato é que quando ela é raptada, Menelau vai até o seu irmão Agamenon e fala assim, olha, eu acho que a gente tem que resolver esse negócio, afinal de contas não tem essa aliança. A Helena foi raptada, ela está lá em Troia, eu estou aqui com essa cara de tacho de marido traído, você, meu irmão, tem que me ajudar e chamar a galera para a gente ir trazer Helena de volta. E Agamenon faz isso, ele convoca, né, todos os reis aí da região, que é onde vem Ulisses, ele convoca o herói Aquiles, né, Ulisses inclusive é quem chama Aquiles. Todos os heróis da Grécia são chamados pelos seus reis, e os próprios reis são chamados a defender o casamento de Menelau com Helena, justamente por conta desse passado que Helena já tinha. E aí chega o dia, eles todos se encontram, né? Existem várias histórias que aos poucos aqui a gente vai contando, que vão acontecendo nesse chamado, e o fato é que todos eles se encontram, então, um dia para sair. Só que não tem vento e não tem motor também, tá, gente? Então, se não tem vento, não tem como a frota sair. E eles passam um tempo lá encalhados na Bahia sem poder começar a sua viagem para resgatar Helena, né? Sem poder ir para Troia. E aí, o que o oráculo fala? Ele fala assim, olha, Agamenon, a vida não é fácil. Não é assim. Você acha que é só chamar, pronto, todo mundo vai? Não. Você vai ter que sacrificar algo muito importante para que haja vento. Aqui a gente já está percebendo essa coisa dos deuses tomando partido, né, dentro da guerra de Troia. Então tem os deuses que vão apoiar os gregos e os deuses que vão apoiar os troianos. Então os deuses que estão apoiando os troianos fazem com que o vento pare, com que eles fiquem encalhados. E os que estão apoiando a Grécia vão agora pedir dele um sacrifício para que o vento volte e ele possa chegar, né, até Troia. E pedem que ele sacrifique a sua filha, Ifigênia. Gente, difícil, não? Muito, muito difícil. E o nome Ifigênia é interessante, que ele significa forte desde o nascimento. É como se ela soubesse desse destino, que em algum momento ela teria que ser forte, seria sacrificada. E Agamenon faz muito, com muito dó, né, com muito sofrimento. A esposa dele, né, sofre terrivelmente, mas ele precisa sacrificar a filha para que haja vento. E aí a gente pensa assim, nossa, que história horrorosa. Sim, ao pé da letra, né? Mas se você for ver o símbolo, o que eles estão falando aqui para a gente? Que quando você vai cumprir com essa missão, né, quando você vai cumprir com essa palavra, com essa aliança, não é de graça. A gente, quando vai para uma aventura, quando a gente vai para o outro patamar, quando estamos indo para um evento como a Guerra de Troia, que vai mudar a vida de todos, é preciso sacrificar algo importante, é preciso sacrificar uma parte de si mesmo. E Ifigênia, então, essa mulher forte, ela é sacrificada como parte de Agamenon. Ele dá algo de si
para poder chegar na guerra, aonde tudo vai acontecer. Aonde a história do mundo vai ser selada. E você não chega lá sem o sacrifício de algo muito importante, sem o sacrifício de algo de você mesmo. Por isso que ele tem que sacrificar a filha Ifigênia. E quando ele faz o sacrifício da filha, então, ele consegue vento e todos os navios ali dos reis e dos heróis daquela aliança vão chegar na guerra, vão chegar em Troia, né, para poder começar a fazer esse cerco da guerra. E aqui é onde a gente vê, então, as causas, né, um pouquinho das histórias que existem antes da Guerra de Troia. E no próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha nessa guerra, né, que dura 10 anos. Vamos ver alguns highlights aqui da Guerra de Troia no nosso próximo vídeo, ok? Só um detalhe antes de eu falar que te encontro no próximo encontro, um detalhe. As guerras dentro da mitologia, elas representam a guerra interna, elas representam a guerra do homem. A gente, quando quer crescer, quando quer desenvolver virtudes, a gente faz guerra contra os vícios. A gente entra em conflito, a gente não quer sair da zona de conforto, não é uma situação agradável crescer, não é uma situação agradável mudar, a gente precisa guerrear. E é interessante que a guerra só acontece nos homens, né, ali na humanidade, depois que ela acontece nos deuses. Ou seja, a guerra física que a gente vê, ela é a consequência de uma guerra metafísica, de uma discordância metafísica. Por quê? Porque a vida, os fatos da nossa vida são sombras do mundo metafísico. Então, a guerra de Troia é uma sombra do mundo do Olimpo, do mundo divino, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai falar da guerra em si, espero que você tenha gostado. Agora sim, a gente se vê no próximo encontro.